ficar de pé. Vamos entregar o nosso ser, o nosso coração, esse momento. Pai de amor, Pai bendito, obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está aqui nesse momento reunida. Ó Deus, para Te adorar, Senhor, porque só o Senhor é digno de honra, louvor e adoração. Pai, em nome de Jesus, retira do nosso meio tudo aquilo que não vier de Ti, Pai. E que nós possamos, ó Deus, estar aqui presente, Pai, verdadeiramente presente, Senhor, para Te adorar. Que os louvores, ó Deus, que serão entoados e cantados, Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, que tudo que for feito aqui, Pai, o Senhor receba no Teu trono de graça, ó Deus. Porque nós aprendemos essa semana inteira, ó Pai, que o Senhor é um Deus que sonda os nossos corações. O Senhor conhece o nosso falar, o nosso deitar e levantar, Pai. Recebe, ó Deus, que o Senhor venha abençoar os louvores, que o Senhor venha, Pai, receber a palavra e abençoar, Pai, com poder e graça, Pai. Que o Senhor venha cuidar de cada um que aqui se colocou, Pai, para estar, Senhor, na Tua presença, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo que eu oro, Pai. Amém. A Tua igreja ora, Pai, porque crê no Teu poder. Vamos louvar? Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés. Os Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o Teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, Tua glória enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e me prostro aos Teus pés. Os Teus olhos me consomem com Teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o Teu louvor. Santo Deus, Santo
transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Tu és digno de louvor. Santo Deus, Santo Deus, Tua glória enche a minha vida, transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Aquele a quem nós viemos adorar, que estamos na presença dele para enxergar, perceber tudo aquilo que ele já é na nossa vida e declarar que nele nós nos satisfazemos, nele nós temos alegria. Alegrei-me quando me disseram: vamos encontrar o nosso Deus na casa dele. Bendirei para sempre, em ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que temer. Pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro
todo tempo meu socorro vem de ti. Amém. Ele é quem sacia aquilo que só Ele pode saciar, aquilo que nossa alma jamais vai ter falta novamente. Nós já dissemos que o Senhor é nosso pastor, é Ele quem nos garante tudo o que nós precisamos. Nós acabamos de cantar que é por causa disso que nós nos alegramos. E agora nós vamos reconhecer que tudo isso veio dEle, aquela água, aquela saciedade que só Ele traz e que nós nunca mais teremos sede novamente. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Que me encontrou.
do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pode assentar, igreja. Nossa, esses louvores. Que lindo o Senhor falando. Vamos beber da fonte. Vamos buscar. Vamos, com certeza, Ele garante que aquele que bate, abre. Aquele que busca, encontra. Vamos crer. Vamos ficar totalmente dependente desse Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão fiel em nossas vidas. Amados, sei que a semana não foi fácil, muita correria. A gente chega aqui já falando, nossa, mas o dia é tão pequeno, corre tanto, né, Norma? Não dá tempo. Mas quero dizer aos amados que todo tempo é regido pelo nosso Pai. E Ele nos ensina a remir e a buscá-lo. Com confiança, com esperança. E é um momento agora de orarmos, de agradecermos e de entregar, porque o Senhor está aqui. Ele vê o teu coração, Ele sonda, que foi o que nós aprendemos na sexta-feira. Ele não nos deixa, Ele nos conforta, nos consola, Ele é a fonte. E nós vamos novamente estar orando. E nesse momento também é um momento de entrega. Aliás, eu entendo que desde o momento que eu saio da minha casa e me dirijo à casa do Pai para me encontrar com meus irmãos, é um momento de entrega que eu estou oferecendo um culto. Amém, igreja? Nós estamos oferecendo um culto ao nosso Pai. Então é um momento especial de você, com muita alegria, de você se doar, de você ofertar, porque é importante para nós, para a igreja, para o ministério. Amém, meus amados? E eu sei que tem pedidos de agradecimentos, tem pedidos de cura, pedidos de enfermos, né, Glória? Tem muita gente enferma. Mas o Senhor é aquele que vê, é aquele que sonda. E eu tenho passado, meus amados, muita dificuldade durante a semana, às vezes também, e ouvindo muitas coisas. E a gente fala assim, Jesus, como o mundo está? Mas isso não é engano para nenhum de nós. O Senhor está às portas. Ora vem, Senhor Jesus, Ele está voltando. As coisas estão cada dia pior. Muita mentira, meus amados. Muita mentira. E aí você não sabe, você olha para a pessoa, você acha que é verdade, mas é muita mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira. A gente sabe. E isso a gente precisa buscar no Senhor. Sabedoria, confiança, paz, segurança. É nele, na palavra. E a gente fazer a nossa parte. Como eu falei nos Salmos,
que eu meditei e ele fala muito ao meu coração, Salmos 31. O último versículo fala. O irmão Vitorino pode abrir, por gentileza, meu querido. Amém. A gente precisa nos esforçar, amados. Nós precisamos nos esforçar, porque sem esforço não há como o Senhor atuar em nossas vidas. Tudo bem, e às vezes eu posso até, porque Deus ele age, independente Deus age. Ele é Deus, soberano, mas a nossa parte a gente precisa fazer. Amém, é isso mesmo. Vamos nos esforçar, porque o nosso Deus fortalece o nosso coração, para que a gente consiga aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém, igreja? Vamos orar? Soberano Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Nesses momentos tão especiais, ó Deus, que o Senhor fala ao nosso coração. Quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Te agradecer, Senhor, por essa igreja, por cada irmão aqui presente, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo ministério, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama bênçãos sobre medidas, ó Pai, diante do pastor Daniel, ó Pai, dos sonhos e projetos dele, Senhor, da família, da esposa, do Pedro, Pai, do Marcos, da Carol também, que estão no ministério, Pai. Cobre o Senhor com teu sangue poderoso, ó Deus. Ó Pai, abre os olhos espirituais, Senhor, da tua igreja, ó Pai. Que nós venhamos despertar, Senhor, para essa maravilhosa obra, ó Deus. Ó Pai, sabemos que o mundo nos cansa, ó Senhor, sabemos que está difícil, a mentira nos cerca, mas que no nome de Jesus, ó Pai, o Senhor venha reinar sobre cada vida, sobre cada um que se propuser, ó Deus, a ter disposição, Senhor, porque assim a sua palavra nos garante, ó Deus, que o Senhor age com poder e graça na vida daquele, ó Pai, que se dispõe, ó Deus, a estar, Senhor, contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida de cada família aqui presente, Senhor. Cuida daqueles amados, ó Deus, que não puderam estar aqui, daqueles que estão nos visitando, daqueles que nos ouvem, ó Deus. Cuida, Pai, no nome de Jesus, da família, dos filhos, dos projetos de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o Deus que abre porta e ninguém fecha. O Senhor é o Deus poderoso, ó Pai, que supre a necessidade de cada um, Pai. Obrigado pela restauração e saúde de cada irmão que esteve enfermo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor visita aqueles que estão doentes e dá cura, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor consola e conforta aqueles que estão perdidos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, continua conosco, continua, Pai, atuando nesse culto com poder e glória. Eu oro no nome de Jesus, a tua igreja clama. Ora vem, Senhor Jesus, o Senhor é bom. Amém. Preciso do teu amor, preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus, eu confio em ti. Eu posso ver
a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Preciso do teu amor. Preciso do teu perdão, Senhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Dependo da paz que vem de ti. Dependo do teu olhar em mim. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu posso ver a tua mão a me guardar. Eu posso crer no amanhã melhor. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Eu confio em ti, Deus. Eu confio em ti. Amém, meus amados? A palavra está com o pastor. Vamos orar pelas crianças? Acho que o Pedro até já foi, né? Tá bom. Boa noite, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Está no finalzinho da Bíblia. Nós temos as 2 de Pedro, as 3 de João, Judas e Apocalipse. Na Bíblia de alguns, talvez seja até nas
páginas finais. 1 Pedro 4. Continuando a nossa série de mensagens a respeito do que é ser igreja no âmbito universal, atemporal, eterno, mas também presente, local, aqui na nossa comunidade de fé. Todos acharam? 1 Pedro 4, nós leremos a partir do verso 7. Diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós estamos orando aqui, pedindo que o Senhor fale conosco. Assim como nós acabamos de ler, que o Senhor fale conosco. Que aquilo que nós formos ouvir esteja realmente alinhado com aquilo que o Senhor revelou. E que aquilo que nós formos ouvir, que a gente possa aplicar, que a gente possa transmitir, reproduzir para as pessoas que nos cercam. Fala conosco, mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre 3, não um sentido, não apenas uma característica, mas 3 características da igreja como reunião, a partir da reunião local e para fora dos muros eclesiásticos, para fora das fronteiras, para fora do templo, para a igreja como um todo, mas começando a partir de nós. Nós lemos aqui a respeito do que nós podemos ser como igreja, aliás, características que nós seremos ou deveríamos ser como igreja. A primeira delas, nós já estamos nos debruçando, nós já estamos refletindo ao longo desses domingos, que é como confirmação da nossa fé. A igreja é um reforço daquilo que nós cremos ou precisamos, deveríamos acreditar. O texto começa: o fim das coisas está próximo. Se alguém fala, fale segundo os oráculos de Deus. Então começa com convicção. Começa com uma palavra muito evangeliquez, mas de que é verdade. Doutrina. O próprio apóstolo, não Pedro, mas Paulo, nos incita, nos reforça, nos repreende, nos corrige a respeito de nós estarmos aqui preocupados para que aquilo que nós formos ouvir aqui não seja como um vento de doutrina. Ou seja, é muito importante essa reunião ter como finalidade a transmissão da doutrina, da nossa fé. Aqui está falando que o fim está próximo. Já se passaram 2000 anos. Tem gente que não acredita mais. O fim estava próximo para Pedro. O fim esteve próximo para os primeiros leitores. O fim pode estar próximo para nós. O que nós estamos fazendo aqui não é ouvir meras opiniões. O que nós estamos ouvindo, cantando, falando, vivendo neste ambiente, experimentando nas nossas reuniões, é o reforço, é o encorajamento, é o lembrete daquilo que há de mais básico e primordial e essencial à fé cristã. São as bases daquilo que a gente precisa acreditar, para, como o próprio apóstolo, aí sim Pedro, nós termos esperança, para que nós tenhamos na ponta da língua a razão da nossa esperança. Se
depender da gente, amanhã a gente esqueceu tudo que a gente ouviu aqui. Se perguntar para vocês o que a gente ouviu na semana passada, sem o auxílio do YouTube, e eu acredito que a mensagem de domingo passado nem esteja, né, por algumas questões no YouTube, nós não vamos saber. A propósito, perguntaram para mim, mas Daniel, o que você pregou um mês atrás? Eu já não lembrava. Então é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui, para semanalmente, regularmente, frequentemente, nos lembrarmos daquilo que nós precisamos crer. Se a gente se esquece de algo tão básico, né? O que a gente ouviu na quarta-feira, o que a gente ouviu na sexta-feira, quanto mais uma esperança que para nós parece tão longe, quanto a ressurreição, quanto o fim das coisas, e como nós meditamos na semana passada, o fim do mal, nós precisamos, irmãos, frequentemente, regularmente, nos reunirmos para nos lembrarmos porque nós estamos aqui. Nós somos igreja, e isso desde Pedro, lá em Roma, até hoje, setembro de 2025, em Poá, nos reunirmos para nos lembrarmos que o fim está próximo e que Jesus ressuscitou, foi e virá buscar-nos. Então, nós somos igreja, participantes deste corpo místico que já dura muito tempo e vai durar por toda a eternidade. Mas nós somos na prática, aqui, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, sexta-feira após sexta-feira. E além disso, em cada reunião casual que nós temos uns com os outros, quando nós nos encontramos na casa uns dos outros, que seja para comer, para tomar um café, para bater papo, este encontro, essas reuniões têm como fim despertar a nossa esperança, o motivo de nós sermos igreja. Então Pedro, ele começa reforçando exatamente isso. Por que nós somos igreja e por que nós estamos nos reunindo como igreja? Para nós nos lembrarmos daquilo que é o motivo de nós sermos igreja. Nós estamos esperando, nós estamos aguardando algo que nós acreditamos de verdade, que Jesus vai voltar. E não nos desviarmos. Irmãos, naquela época já era muito presente na vida da igreja. O que nós vivemos hoje parece tão recente. Ventos de doutrina, modas, modismos, como eu ouvia na minha infância e adolescência, modismos, coisas que vêm e vão, ditas em nome de Deus, com a etiqueta de Jesus. Mas nós estamos aqui localmente, nós somos a Igreja Batista Nova Jerusalém, para reforçarmos que a nossa identidade não pertence a essas doutrinas, a essas modas, mas ao que nós vivemos e estamos, como nós falamos na semana passada, construindo aqui. A partir do que nós sabemos da vida um do outro, a partir daquilo que nós sentimos um pelo outro, e a partir do que nós aprendemos um com o outro. A partir do que nós cantamos, nós debatemos, nós conversamos, nós ouvimos aqui. Como igreja de forma teórica, como nós falamos, mas também na prática, aqui. É eu saber o que está passando na vida de cada um aqui. E a partir disso, construirmos uma doutrina, uma esperança junto, comunitária. Nós sabermos como a minha esperança pode alimentar a do outro. Já não é de hoje que tantas pessoas têm falado da palavra desânimo. Pedro, ele vai diretamente neste ponto. Nós somos animados na igreja. Quantas pessoas desanimadas têm se utilizado do escape? Eu estou cansado, então a igreja é o primeiro lugar em que eu vou abrir mão para que eu sozinho possa me animar novamente. Pedro está dizendo exatamente o contrário. É junto, é junto. Este ambiente aqui, ele é e deve ser capaz de animar, fortalecer a nossa esperança
juntos. Há um ditado que diz assim: eu estou contigo, se você correr, eu corro contigo. Se você diminuir o passo, eu diminuo contigo. Se você caminhar, eu caminho contigo. Se você se arrastar, eu arrasto contigo. Nossa fé é baseada na prática, naquilo que nós vivemos aqui como igreja. Tanto é que a próxima característica vem na sequência, quando ele na prática fala: sirvam-se uns aos outros, sejam mutuamente hospitaleiros, tenham muito amor uns para com os outros. Isso só é possível, irmãos, comunitariamente. Não é possível isoladamente eu falar que amo alguém. João fala isso. Como você diz que ama a Deus se você não ama a imagem dele? É muito fácil, irmãos, a gente sentar na frente do nosso computador, abrir o YouTube e ouvir a mensagem mais linda sobre perdão, quando nós estamos sozinhos. É na convivência, quando a gente precisa, mesmo sem querer, liberar perdão, que a gente vai provar aquilo que o Pedro está nos orientando, que nós somos igreja, porque nós amamos uns aos outros. Como nós podemos falar sobre esperança, se nós mesmos estamos cheios, aliás, vazios dessa esperança? Se nós estamos mais desesperados com o que vai acontecer amanhã, do que felizes com o que vai acontecer para sempre? É juntos que nós fazemos isso. Paulo, ele se demora em várias cartas, mas principalmente na igreja que ficava em Corinto, e que tinha esse anseio, que tinha essa vontade, que tinha esse desejo de servir uns aos outros, e de forma tão desordenada, precisou de alguns ajustes. Mas Paulo ele se demora para mostrar o valor de nós fazermos isso. Quando nós servimos, principalmente na igreja, nós estamos edificando uns aos outros. Nós estamos inspirando uns aos outros. É tão bonito quando a gente liga a nossa televisão sábado de tarde, a gente vê naquele programa da Rede Globo histórias inspiradoras, e a gente se enche de esperança até o sábado de noite. Pessoas que a gente nunca viu na vida. Pedro está dizendo para nós termos este mesmo sentimento com pessoas que nós convivemos 24 horas por dia. Aliás, ele fala que é daí a verdadeira inspiração. De alguém que não apenas vai contar uma história e nunca mais veremos. É alguém que vai lembrar essa história diariamente. Olha, lembra daquilo que a gente ouviu domingo? Então, me dá a mão que nós vamos junto hoje na segunda-feira. Lembra aquilo que nós ouvimos no domingo, que nós vivemos junto na segunda? Agora nós vamos junto na terça. Pedro está falando exatamente isso, sobre a segunda característica de ser igreja. A primeira é de nós reforçarmos a nossa convicção, a nossa fé em Jesus. A segunda é a de preparação e edificação uns dos outros para o ministério que cada um recebeu. Tanto que Pedro escreve exatamente isso. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam com a força que Deus lhe dá. E qual é essa força que Deus nos dá? É a força mística que a gente pensa e repete algum mantra e de repente chega? Não, é a força nossa. Eu fortalecendo você, você me fortalecendo na prática. É a gente confessando uma fraqueza nossa e recebendo vigor, recebendo fortalecimento, recebendo também, mas não apenas palavras de incentivo, mas ações de encorajamento, para que nós completemos a nossa jornada, um ao lado do outro. Ser igreja é servir um ao outro, como preparação. Ouvi um tempo atrás algo triste, de um rapaz que falava que ele, ao ir para a igreja, ele precisava se preparar para 2 horas de música ruim e palestras sem sentido. Irmãos, Pedro está dizendo exatamente o oposto. Nós vimos aqui uma criança de 8 anos sendo incentivada, onde? Na igreja. Eu, aos 3 anos de idade, a Jane lembra, cantando muito mal, sem tom, sem ritmo,
treinei e aperfeiçoei na igreja. De terninho, branco, com a gola preta. E não apenas a minha história, mas quantas pessoas nós vemos nesses shows de calouro falando assim, eu comecei na igreja. Na igreja. Quantas pessoas tímidas conseguiram despertar, não apenas oratória, boa palestra, mas conseguiram despertar a dignidade na igreja. Aliás, muitas pessoas hoje têm falado que o futuro da igreja, principalmente no Brasil, é pentecostal. Por quê? Porque nós vemos pessoas que durante a semana estão dentro de um trem, saindo de Mogi das Cruzes para trabalhar em Santo Amaro de segunda a sábado, cansadas, moídas, mas chega no domingo, elas são encorajadas. Você tem espaço aqui. Você pode ter sido calado a semana inteira, aqui você tem voz. O ambiente da igreja é um ambiente de preparação, de treinamento, de incentivo, de encorajamento. A gente desperta, agora eu quero. O que eu estou vivendo aqui me deixa em condições de eu querer. Eu queria tanto tocar, mas o que eu estou vivendo aqui me dá tanta liberdade de querer. Eu vou me aperfeiçoar para tocar. Nossa, eu tive algo tão lindo nessa semana que eu queria compartilhar com as pessoas. Na igreja eu tenho essa liberdade. Na igreja eu tenho essa oportunidade. A igreja já dizia, e agora talvez eu erre a fonte, Charles Spurgeon, não é apenas um parque de diversões que a gente vai consumir algo de entretenimento. É um campo de batalha. É onde nós vamos nos aperfeiçoar para o ministério. Para servir primeiramente uns aos outros. E a partir do que nós vivemos aqui, servindo um ao outro, nós temos agora força suficiente para servir lá fora. Pedro ele nos lembra de que ser igreja é nós nos lembrarmos das bases da nossa crença, nos lembrarmos do que a gente crê ou precisa acreditar, nos lembra que ser igreja é nós nos prepararmos, que a igreja é o centro de treinamento de Jesus aqui na terra, em que nós vamos nos fortalecer, nós vamos crescer mutuamente, não é para apenas um se destacar, olha, aquela igreja é de tal pessoa, olha, aquela igreja em que tal pessoa faz parte, não, aquela igreja é uma comunidade de pessoas que se edificam. Edificar, irmãos, para nós que trabalhamos na construção civil é algo tão lindo, porque a gente, pelo menos eu, venho do apartamento na planta, lançou, colocamos a divulgação lá, ninguém se interessa. Mas quando os prédios começam a ser edificados, as pessoas veem a construção, aí elas perguntam. As pessoas, elas se interessam por aquilo que cresce. As pessoas se animam com aquilo que avança. E a igreja é isso. A igreja é esse lugar em que nós podemos olhar para trás. Quem eu era um ano atrás? Como eu estou melhor hoje? Quem eu era antes de conhecer a Jesus? Eu sou outra pessoa hoje. Eu sou diferente hoje. Pedro fala exatamente isso. Igreja é o lugar em que nós nos preparamos para servir. Mas igreja também, irmãos, terceira característica, é o lugar de acolhimento. Porque nosso serviço não tem garantia de vida fácil. Nós falamos semana passada de que se nós formos para a rua e perguntar para qualquer brasileiro se eles são contra o racismo, eles vão falar que são contra o racismo. Mas quantas pessoas são racistas na prática? Se nós formos perguntar para as pessoas o que elas acham do casamento, muitas pessoas vão concordar em diversos temas, na teoria. Mas quantas pessoas têm exatamente na relação conjugal a principal fraqueza? Quantas pessoas, elas defendem, e hoje foi dia, né? Tanto defensores de uma ideologia quanto de outra foram para as ruas defender as tais ideologias. Mas na prática elas agem exatamente o oposto. E quando nós chegamos
defendendo na prática aquilo que Jesus nos ensinou, aí vem a hostilidade. Herodes adorava o discurso de João Batista, mas quando João Batista falou que ele era a parte má daquilo que João denunciava, aí já não bastou. As pessoas adoravam os discursos, os ensinos, os sinais de Jesus, mas quando elas perceberam que elas não estavam ao lado de Jesus naquilo que ele denunciava, aí a conversa mudou. As pessoas adoram defender pautas nas quais elas se identificam como as certas, mas quando nós aqui enxergamos, percebemos onde nós estamos errados, e nós somos transformados, e nós transformados vamos agir de outra maneira lá fora, aí nós encontramos hostilidade. E a igreja é o lugar em que nós encontramos força para continuar neste caminho certo. Porque recebendo hostilidade lá fora, nós ficamos inseguros. Será que nós estamos no caminho certo? Será que essa rejeição toda não tem uma parcela de responsabilidade? É na igreja que nós vamos nos lembrar que a hostilidade que nós estamos recebendo lá fora é a mesma que Estevão recebeu. Nós vamos perceber que a mesma rejeição que nós estamos encontrando, pessoas se afastando de nós pela forma que nós vivemos, por aquilo que nós pregamos com base naquilo que nós acreditamos, é a mesmíssima coisa que Paulo enfrentou. A gente gosta de falar dos milagres de Atos, da força da igreja, dos milagres que os apóstolos receberam, e a gente gosta de falar sobre o livro dos Atos como se nós tivéssemos uma igreja completamente vitoriosa, uma igreja influente, que atravessou o mar, que fez céus e terra. Está escrito mesmo, aquela igreja alvoroçou o mundo. Mas nós precisamos nos lembrar que aquele livro acaba com Paulo preso, recebendo alguns amigos que ainda confiavam nele. Nós lemos cartas do próprio Paulo completamente decepcionados com algumas pessoas que acreditavam no que ele pregava, até doer no calo. A igreja é esse lugar em que nós vamos vencer a nossa insegurança e vamos reforçar que nós estamos no caminho certo. Independente do que esteja acontecendo conosco lá fora, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque incentivados uns aos outros, nós tivemos a nossa fé reforçada. Por mais que a gente coloque diversas situações em risco, nós teremos segurança e confiança de que nós estamos debaixo dos ensinos de Jesus. Mas Daniel, se eu não mentir, eu posso perder o emprego. Você estará embaixo dos ensinos de Jesus. Eu posso estar com o meu conforto em risco. Você estará debaixo dos ensinamentos de Jesus. Aquela pessoa que eu amo tanto, aquela amizade de anos, pode estar indo embora por conta daquilo que eu vou falar. Você vai falar como os oráculos de Deus. Você vai ser boca, como aquele cantor, irmão Lázaro, dizendo, né? Você vai emprestar a sua boca para Deus. Você vai estar respaldado no que você vive em comunidade, com base naquilo que você crê, recebeu de Jesus. A igreja é esse ambiente das 3 características hoje. Da que reforça a fé em Jesus Cristo. Sustentada e fortalecida uns pelos outros. Nossa fé não é uma fé individual, em que eu vou me edificar, mas que a nossa jornada depende sim, uns dos outros. E que acolhe a hostilidade que nós recebemos lá fora. A igreja é esse ambiente em que, por mais que a gente se encontre em desespero, em comunhão, nós nos lembraremos que nós estamos abatidos, mas não destruídos. Nós estamos entristecidos, mas não estamos oprimidos. É na igreja que nós experimentamos essas 3 características. E eu queria incentivar os irmãos a buscar essas 3 características. Encontrar o valor dessa reunião. Não é mais uma música que nós cantamos.
São verdades que nós vivemos ou desejamos para nós. Não é uma palestra que a gente ouve aqui. É a voz de Deus na nossa mente, no nosso coração, saindo daqui e indo para a nossa vida. Para que amanhã, se nós estivermos no trabalho, diante de uma situação em que nós nos encontrarmos inseguros, em agir conforme aquilo que nós dizemos acreditar, ou nos esquecermos da promessa que Jesus nos garantiu, a gente se lembre do que nós vivemos e ouvimos hoje. Que não importa as circunstâncias, nós acreditamos em Jesus. E acreditamos de verdade, como nós meditamos na semana passada. Não apenas na teoria. Nós acreditamos de verdade que Jesus Cristo não apenas nos prometeu, mas Ele nos garantiu aquilo que Ele ensinou. Ele não nos prometeu a vida eterna, irmãos. Ele prometeu àqueles que o acompanharam antes da morte e ressurreição. Na sua morte Ele garantiu. Ele nos prometeu, e não apenas nos prometeu em vida, que nós desfrutaríamos de eternidade, livres de tudo aquilo que nos impede de uma comunhão plena com Ele. Na sua morte e ressurreição Ele garantiu. Aquilo que nos impede, aquilo que nos prende de termos uma vida plena, Ele já garantiu que por toda a eternidade nós não teremos mais. O mundo, irmãos, se acostumou a não ter palavra. O mundo se acostumou a se desesperar por uma vantagem imediata, sem esperança nenhuma no futuro. Há uma música que muitas pessoas distorcem, que diz que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se a gente parar para pensar, na verdade não há. No sentido de que nós não podemos esperar o dia seguinte para fazer o que nós podemos fazer hoje. Mas, no fundo, quantas pessoas usam esse conceito, ou têm esse conceito na cabeça, para entrar em desespero e fazer tudo hoje, porque não acreditam no amanhã. A igreja é o ambiente em que nós acreditamos. Nós precisamos, sim, como igreja, amar as pessoas como se não houvesse amanhã, mas nós cremos que esse amanhã virá, que esse amanhã está à nossa espera. O mundo se acostumou com a violência. Nesse ambiente, nós temos um refúgio de que nós não precisamos ser iguais. As pessoas agem de acordo com o que elas sabem deste mundo. Nós somos chamados e nós somos regularmente incentivados e lembrados de que há outra saída, há outra forma de reagir, há outra forma de viver. Pedro, ele foi crucificado. Diz a tradição que de cabeça para baixo, uma morte extremamente radical. Dos 12 apóstolos, nós temos ciência de que apenas João teve uma vida mais longa. Depois da morte de João, os seguidores dos apóstolos tiveram uma vida menos ainda agradável. Nós sabemos sobre uma perseguição que intensificou a tal forma de que parece até brincadeira de criança o que nós vemos aqui nos apóstolos. Nos dias de hoje, as pessoas que falam algo que o mundo não está acostumado a ouvir, recebem a mesma hostilidade, a mesma violência. Mas na igreja, nós recebemos condição suficiente de continuar nesse caminho, porque este é o caminho de Jesus. Queria encerrar com o exemplo, o testemunho de Martin Luther King Jr. Ele não se abateu por aquilo que ele enfrentou e que deu fim ao seu ministério. Eu queria lembrar os irmãos da vida, do exemplo de Dietrich Bonhoeffer, um alemão que não se intimidou com a hostilidade que o seu ministério recebeu. Martin Luther King, ele lutou pela igualdade racial. Ele foi assassinado, ele foi morto por aqueles que diziam ser contra a desigualdade racial e social. Mas ele não se abateu. Na igreja, um pastor batista, ele encontrou ambiente suficiente seguro para encontrar
para revigorar, para reabastecer as suas forças e no dia seguinte lutar pela causa dos ensinos de Jesus. Bonhoeffer, ele lutou contra o nazismo. Nazismo sustentado, defendido por muitas pessoas que se diziam seguidoras de Jesus. Mas ele não se abateu. Ele encontrou na igreja, na reunião, na comunhão, e não apenas litúrgica, mas com seus pares que tinham a mesma esperança, terra suficientemente fértil para ele plantar o seu ministério e levar até o fim. Igreja é isso, irmãos. Igreja não é entretenimento apenas. Igreja não é apenas consumo. Igreja não é apenas um local em que a gente vai individualmente falar com um eterno abstrato e teórico. Igreja é o lugar em que nós vamos viver na prática aquilo que está revelado há tantos outros anos. E vai durar por muitos anos mais. Ah, Daniel, você falou que vai durar por muitos anos, é porque até você está duvidando que Jesus pode voltar hoje. Vai durar por toda a eternidade. Vai durar para sempre. Aquilo que está escrito aqui é a forma como a eternidade será regida, será gerida. As leis de Deus não são adestradores sociais. As leis de Deus são protetores do bem. As leis de Deus foram reveladas para nós para que nós nos adequemos ao que nós já queremos ou dizemos acreditar querer por toda a eternidade. Igreja é isso, é nós treinarmos, exercitarmos essas três características: a nossa fé, o nosso serviço e a nossa esperança, para que revigorados a gente enfrente este mundo lá fora. E eu não falo mundo separando, igreja e mundo. O próprio apóstolo Paulo fala, as pessoas que precisam ouvir aquilo que nós já estamos ouvindo agora. Este é o nosso ministério. Para encerrar, irmãos, essa semana comentando a respeito dessa mensagem, a respeito do que nós estamos refletindo aqui sobre o que é ser igreja universal, ser igreja aqui em Poá. Estava conversando com um colega, e aí eu lembrei de um irmão antigo, da Idade Média, que ele morreu jovem, na base dos 35, 36 anos, porque ele foi cuidar de tuberculosos. E aí ele adquiriu tuberculose. E aí eu falei assim, eu acho tão pesado isso, beira o desnecessário. Ele não teve um autocuidado, ele foi se expor à doença para ajudar pessoas, e essa doença a vitimou. E aí, a pessoa com quem eu estava conversando mas comentou comigo, pois é tão radical, é tão pesado, mas a história da igreja mostra que esse deveria ser o padrão daqueles que dizem ter uma esperança muito maior do que a vida daqui. Pedro, ele se expôs, ao ponto de a tradição dizer que ele era casado, mas ter largado tudo. A ponto de muitos comentaristas dizerem que Paulo também era casado e abandonou tudo. Para sofrer, como Paulo disse, aquilo que precisava completar no próprio corpo o sofrimento de Cristo. Quantas pessoas hoje estão em locais, e eu não vou nem saber dizer, mas insalubres, com família, com mulher, com filho, por amor ao ministério, suficientemente encorajado na igreja. Não sei se é autocuidado de menos, não sei se é amor demais a Jesus. O que importa para nós é que aqui na igreja nós teremos esse encorajamento para enfrentar o que precisamos enfrentar por amor dele. O seu ministério é tocar aqui na igreja? Amém. O seu ministério é amar as pessoas que o mundo marginaliza? Amém. O seu ministério está dentro da sua casa? Amém. O seu ministério está no interior do Amazonas? Amém. Que você encontre as condições suficientes para exercê-lo aqui. E animar outras pessoas a levarem adiante o mesmo ministério, ministérios diferentes. Que uma frase do seu testemunho de vida fortaleça alguém
a também encorajar o seu ministério aqui na igreja. Cristão de YouTube, irmãos, não fortalece ninguém. Nós nos fortalecemos uns aos outros. Não apenas aqui nas reuniões litúrgicas, mas a partir do que a gente aprende aqui e sustenta e consolida a nossa fé, a nossa esperança. Que essas 3 características da igreja estejam presentes em cada um de nós, que a partir de cada um de nós esteja presente nessa igreja e que a partir dessa igreja as pessoas percebam que há uma outra forma de viver. Uma forma de viver não hostil, baseada no serviço comunitário, guiado, orientado pela esperança na vida de Jesus. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso convite essa noite, em nome de Jesus. E essa esperança, ela é rememorada não apenas em palavras, ela é rememorada simbolicamente. Simbolicamente, regularmente, nós nos lembramos que Jesus, de fato, morreu, ressuscitou e prometeu voltar. Nós faremos isso essa noite, para nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, o quão longe Ele foi para nos buscar e o quão longe nós iremos com Ele por toda a eternidade. Quero convidar a igreja a ficar em pé. Eu quero chamar o Fernando. E eu quero chamar a Jane aqui também. Isso. Pode vir aqui à frente, aqui em cima. Nós precisamos ter cuidado com as doutrinas, com as bases da fé. Mas a igreja não é um lugar de defender a fé, é um lugar de defender pessoas. A igreja é um lugar em que muito menos exigências vão ser colocadas à frente das pessoas, das oportunidades. E a mesa é um exemplo disso. Jesus, ele se assentou com aquele que iria traí-lo, aquele pelo qual a sua morte seria iniciada, mas ele ofereceu a oportunidade. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele ofereceu, apresentou a mesa. E é isso que nós relembramos, rememoramos a cada ceia do Senhor, a cada ceia memorial. Nós nos lembramos que nós temos lugar à mesa. Não importa a condição que nós estamos hoje, nós temos lugar à mesa. E que essa convicção nos desperte para que nós sejamos melhor a cada dia. Porque nós sabemos que se nós falharmos, nós temos lugar à mesa do Senhor. Enquanto o Fernando e a Jane entregam os elementos, quem for pegando pode se assentando, tá bom? As defesas, vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa.
de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele o nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar que a graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele o nosso encontro é casa de Deus Pai. Pode ficar aqui, Fernando e Jane, também. Vou pedir para meu pai estar orando. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Pai, por estarmos aqui, ó Senhor, diante da Tua graça, diante da Tua proteção, Pai, relembrando, Pai, o sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, Pai, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, ó Pai, e nessa noite, ó Pai, nós estamos aqui, ó Pai, ingerindo pão. Aqui, Senhor, é pão, mas representa o corpo dilacerado na cruz do Calvário, Pai, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aqui nós estamos, ó Pai, tomando suco, Pai, aqui é suco, mas é o suco representando o sangue que o Senhor derramou também, Senhor, na cruz do Calvário, ó Pai, para que nós pudéssemos ter vida também, vida em abundância, Pai. Então, que nessa simbologia, ó Pai, nós possamos estar guardando no nosso coração o sacrifício e assim, ó Pai, mostrarmos ao mundo, Senhor, mostrarmos à humanidade que nós te adoramos em espírito e em verdade, ó Pai, que o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário não é em vão, ó Pai, porque verdadeiramente, ó Pai, nós confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça, confiamos na Tua misericórdia, ó Pai, e nós somos, ó Pai, sacerdotes, ó Pai, sacerdotes do nosso lar, sacerdotes, ó Pai, da nossa casa, Pai, não só como homem, mas como mulher, ó Pai, nós possamos mostrarmos e levarmos o Teu Evangelho, ó Pai, onde nós estivermos, ó Pai, a começar, Senhor, dentro do nosso lar, que nós possamos ser exemplos, ó Pai, exemplos dos fiéis, ó Pai, exemplos, ó Pai, do sacrifício que o Senhor fez, ó Pai, e não pode ser sacrifício em vão, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós damos graças, ó Pai, e que nós possamos examinar a nós mesmos, ó Pai, e assim comemos e bebemos, ó Pai, desse cálice, ó Pai, comemos desse pão, ó Pai, e que possamos, ó Pai, resplandecer a Tua glória, onde quer que nós estivermos, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai, não porque nós merecemos, porque nós somos os melhores, ó Pai, mas porque o sacrifício foi um sacrifício tão grande e nós reconhecemos isso, ó Pai. Por isso nós damos graças em nome de Jesus. Amém. Diz o texto que depois de orarem, partiu o pão e Jesus disse: comamos, este é o meu corpo, este representa o meu corpo. Comamos do pão. Depois Jesus tomou o cálice e lembrou, reforçou, encorajou os seus seguidores a se lembrar de que haveria uma nova aliança. Uma aliança que não dependeria deles mais. A aliança era do próprio sangue de Jesus. Ele deu graças e disse: tomamos do cálice, que é o cálice da nova aliança, para a remissão dos pecados.
Irmãos, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Tomamos o cálice. Obrigado, Jane. Obrigado, Pai. O Fernando, enquanto ele recolhe os elementos, recolhe o copo, nós vamos levantar mais uma vez e cantar novamente essa música. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas, vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa. Da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Venham todos os cansados, venham sobrecarregados. Há lugar na casa, há lugar na casa. Venham todos os feridos, venham todos os perdidos. Há lugar na casa, há perdão na casa. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. Há esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Os irmãos possam sentar. Que a gente se coloque do lado do mais fraco, do vulnerável, do oprimido, sob o risco de entrarmos na mira do opressor. Que a gente encontre na igreja um ambiente que nos dê a confiança e a coragem para continuarmos a nossa jornada. É difícil, mas que nós e através de nós possamos levar a vida de Jesus às outras.
que nós, entendendo o contexto daquela pessoa chata amanhã no nosso serviço, nós possamos mostrar para ela que existe outra forma de lidar, e ela se alegre, que através de nós, alguém se alegre todos os dias da nossa vida, alguém reanime a esperança em um futuro melhor, que talvez não seja aqui, mas que nós proporcionemos também aqui uma vida melhor às pessoas que nos cercam. Como nós podemos fortalecer, encorajar aqui, inspirando, fortalecendo, edificando uns aos outros, sob o fundamento dos ensinos de Jesus. Amém. Quarta-feira nós estaremos aqui novamente, às 20 horas, para cantarmos, ouvirmos sobre as mensagens, os ensinamentos de Jesus. E domingo que vem, às 19 horas, estaremos aqui para celebrarmos essa graça que nos alcançou. Estamos encerrados.